Para os amados. Glória a Deus, glória ao Senhor. Alegria de estar aqui na casa do Senhor. Os amados têm uma casa muito linda. Glória ao Senhor. Tome seu assento. Até a bateria tem teto nesta casa. Glória a Deus. Estava olhando, estava vendo as bênçãos do Senhor neste lugar. Uma bonita igreja. Eu já esteve muitas vezes e fico feliz cada vez que o nosso pastor nos envia a fazer alguma coisa nesse lugar, de cultuar com os irmãos e a participar das bênçãos que o nosso Deus está derramando nesse lugar. Mas também vale a oportunidade de estar nesta convenção, da qual nós sempre ficamos felizes, na realidade, recebendo lá, sentados, ouvindo mestres na palavra, como o pastor Jader, o nosso pastor, pastor Joel, pastor Gilead, o pastor Bernier, agora que está nos ensinando com a palavra de Deus, e muitos tantos outros pastores que têm passado por aqui, deixaram o nosso coração enchido de palavra e de bênção de Deus. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao nosso pastor, pastor Ademir, e ao pastor Dejalma, que é o chefe da casa aqui, glória a Deus, pela oportunidade que ele nos concede de estar aqui e louvar ao Senhor junto com os amados. Eu quero pedir desde já licença, perdão aos amados pelo meu português, que é bastante atrapalhado, mas procuramos aprender cada dia e tratar de servir melhor a Deus na língua que junto com o espanhol vai ser falada no céu. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero convidar os amados para abrir as suas Bíblias no livro que nós estamos nos referenciando para ensinar nesta convenção, glória a Jesus, da Nova Inglaterra, nesta data. Glória ao Senhor. E gostaria que os amados fossem ao livro de Neemias, no capítulo 12. Glória ao Senhor. Neemias, capítulo 12. Versículo 27. Glória ao Senhor. Nós recebemos a instrução do pastor Salmão, que é o presidente regional da convenção, para pregar, celebrando com alegria, trazer alguma coisa referente a este capítulo 12, que ensina esse momento glorioso da consagração ou dedicação dos muros que foram levantados como a tarefa principal que o Neemias, o líder Neemias, fez no meio do povo e com o povo de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. Amém? Capítulo 12, versículo 27, diz a palavra do Senhor: e na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Quantos são alegres nesse lugar? Aleluia. A nossa alegria é uma alegria que não para, porque ela vem de Deus. Aleluia. A nossa alegria vem da salvação que em Cristo Jesus nós obtivemos na cruz do Calvário. Glória a Deus. Deus fez com que os nossos corações mudassem da tristeza que o pecado e o mundo e o mundanismo traziam diariamente às nossas vidas, às nossas famílias, nos tirou de lá
e colocou alegria para sempre nos nossos corações. E nós ficamos felizes de poder trazer uma palavra ao respeito disso. O líder Neemias, ele foi o último de uma sucessão de líderes dentre dos judeus que ajudou para fazer com que o povo de Deus, voltando do cativeiro, tivesse uma vida estável e duradoura ao retornar do cativeiro. Entre os líderes que a Bíblia nos fala que trabalharam ali antes do que Neemias está o Esbazar, o Zorobabel, Esdras, que trabalhou antes do Neemias chegar e junto com Neemias para fazer com que o povo tivesse um despertamento, acordasse da sua situação espiritual mediocre que tinha sido recebida nos altares da Babilônia e agora precisavam ser renovados pela palavra. Deus usou estes homens da mesma maneira que Deus está usando você nos Estados Unidos da América. Deus trouxe você aqui com um propósito e nunca pense em voltar ou em abandonar esse propósito até que ele seja cumprido, até que ele seja preenchido pelo Espírito Santo de Deus através da sua vida, no nome de Jesus. Vai ter muitas ofertas lá do mundo, vai ter muitas ofertas do mesmo diabo para você abrir mão daquele propósito que Deus estabeleceu no seu coração. Mas você que é um homem, uma mulher de Deus que tem aprendido a descansar nele, vai lá na presença dele e se renova com alegria e com gozo para continuar fazendo a sua obra. Glória ao Senhor. A dedicação do muro poderia ser um título para esta capítulo 12, porque geralmente tem muita alegria no coração do homem quando termina uma tarefa. Quando acaba uma jornada, né? Quando acaba um trabalho que custou muito, que foi difícil. Quando você termina as provas na faculdade. Oh, glória a Deus, que alegria. Quando você vai no dia da graduação, no dia do receber o título, que diz você é isso, você é aquilo. E você trabalhou duro, pesado, por anos para obtê-lo. Glória a Deus, que alegria que faz quando você está construindo alguma coisa, quando você faz com as mãos alguma coisa e ela termina, sente muita prazer, muita bênção, muita alegria quando terminou esse projeto, quando terminou a escola, quando terminou a faculdade. Mas neste caso que nós estudamos, tem muito mais do que isso. Tem muito mais do que a alegria de ter terminado aquele muro. O muro, na realidade, tinha sido acabado lá no capítulo 6, no versículo 15. Você dá uma olhada aí depois, porque a Bíblia diz que o muro foi acabado 52 dias depois, no capítulo 6, versículo 15. Mas é curioso que não há uma manifestação de alegria nesse dia. Nesse momento que o muro foi acabado, na realidade não tinha sido acabado totalmente, faltavam algumas coisas, as portas, faltavam algumas coisas por colocar, mas aí não houve uma manifestação de alegria. Isso significa então que enquanto que o povo construía o muro, Deus estava construindo eles. Deus estava trabalhando no coração do povo. Deus estava fazendo um povo novo para habitar na terra que ele tinha marcado desde Abraão. Deus estava fazendo com que esse povo que ia habitar a terra fosse um povo que estivesse à altura do Deus que tinha
apartado a terra, que tinha entregado a terra e que tinha marcado eles para fazer uma grande obra no nome de Jesus. Então, você pode pensar que agora nós achamos um povo com os corações se regozijando realmente. Porque Deus trabalhou não só para manter a força, não só para manter a segurança, não só para manter a liderança na construção do muro, mas Deus trabalhou também com a palavra, que o pastor Gilead está falando aqui, porque antes de se alegrar na terminação do muro, antes de se alegrar nisso, houve palavra. E a palavra começou a mexer com o povo se quebrantou, o povo reconheceu que tinham esquecido dessas palavras que Deus tinha entregue nas mãos de Moisés. E agora que eles têm a palavra, eles têm uma oportunidade gloriosa para se regozijar. Eu não sei quando foi a última vez que você se regozijou diante de Deus pela gloriosa palavra que Ele nos concede todos os dias. Porque nós temos um privilégio maravilhoso de ter a palavra do nosso lado, de ter a palavra para ser ouvida, de ter a palavra para ser lida, de ter a palavra para meditar nela, para estudar nela, para aprofundar nela. Muitos lugares, muitos países, muitos povos não têm esse privilégio que nós temos, de estar uma tarde de sábado ouvindo palavra de Deus, estudando a palavra de Deus com total liberdade, com comodidade, com bênçãos de Deus para ouvir, atender, aprender, colocar nos nossos corações, para levar nas nossas congregações. Glória a Jesus. E para isso, depois de ouvir a palavra, muitas pessoas se deslocaram dos seus lugares e vieram para estar na cidade, para ouvir a palavra, para atender a palavra, para celebrar depois disso, que Deus tinha dado forças para eles terminar aquela grande tarefa. Agora, se deslocar de um lugar para outro envolvia muita coisa. Eles tinham lugares nas áreas rurais, né? Talvez tinham os seus cultivos, a semente ali sendo semeada, o cuidado com os grãos, cuidar deles, das aves do céu, cuidar deles, daquele que roubava. Eles tinham muita coisa para fazer lá fora, mas eles deixaram isso lá e vieram para a cidade, ainda que custava muito construir um prédio, um lugar para morar agora dentro da cidade, para receber a bênção de ser um povo que habitava dentro de uns muros que Deus tinha encarregado ao Neemias para construir. Glória a Deus. Agora eles estavam alegres. Agora eles se regozijavam porque seus olhos, pela primeira vez em muitos anos, estavam colocados no Senhor. Pela primeira vez em muito tempo, a razão pela qual eles vinham para dentro, para os muros, era por causa de Deus. Era porque Deus tinha movido eles para vir para dentro da cidade. O versículo que nós limos fala que para dedicar esse muro a Deus, eles foram lá para pesquisar, para procurar levitas de todos os lugares ao redor, das cidades que ficavam perto e das que ficavam longe, para trazer eles, a fim de que eles cantassem, louvassem, os expertos nos cantos, nas músicas, em tocar os instrumentos, os saltérios, os alaúdes, as harpas, e foram reunidos os filhos dos cantores, tanto de ao redor de Jerusalém, como diz a palavra, das aldeias dos netofatitas. Eu não sei como diz
Aqui diz as aldeias de Netofa. Em espanhol diz os netofatitas. Eu acredito que eram os que habitavam em Netofa. Glória a Deus. Aí, a palavra que se traduz neste lugar para louvores, para que trazer a fim de fazer a dedicação com alegria, louvores, essa palavra significa júbilo, alegria, prazer, deleite. E o povo de Deus, ele levou a esse grupo de pessoas para, com o talento que Deus tinha dado a eles, louvar ao Senhor e dedicar os muros para a sua glória. Glória ao Senhor, glória a Jesus. E foram reunidos, diz a Bíblia, até os filhos dos cantores. Até os filhos dos cantores. Tem alguns autores, eu estava olhando nisso, que dizem que tinha pessoas ainda que não eram levitas. No versículo 29 diz que da casa de Gilgal, dos campos de Gibeá e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Quer dizer que tinha cantores que mesmo não eram levitas, mas eram reconhecidos como pessoas que louvavam a Deus. Depois agregaram os hinos, agregaram os cantos, agregaram os salmos, canções acompanhadas com a harpa e com os alaúdes, e começaram a glorificar a Deus, uma celebração de regozijo. Eu queria que os amados olhassem aí no versículo 27, porque o povo se reúne para dedicar os muros de Jerusalém e lentamente a cidade começa a ter como uma espécie de despertamento com signos de progresso, de que está se movendo para frente, novos lares, talvez novos negócios, uma renovação urbana organizada pelo Neemias. E os tempos não eram fáceis, eram difíceis, mas havia entusiasmo nas pessoas. A palavra entusiasmo vem da raiz enteos. Enteos tem a ver com em Deus, né? Entusiasmo, então, tem a ver que eles se moviam para a cidade para fazer a vontade de Deus. Se moviam seguindo a instrução do Espírito Santo para receber uma nova visão, uma visão renovada, ainda que quedavam muitas coisas por fazer, mas o muro tinha sido acabado, glória a Deus, era amplo, era estável, era firme, era forte, tinha sido bem construído, tinha sido bem desenhado. O muro era então a atração principal. Agora, na cidade, eles tinham começado a construir seus lares e os cidadãos começaram a se dedicar ao projeto de Deus. Até aí, cada um deles ia pelo seu lado, o que eles queriam fazer. Cada um ia para um lado, cada um ia para fazer alguma coisa, cada um ia para fazer o que ele queria. Agora eles estão envolvidos no projeto de Deus. Eu penso que se a felicidade fosse uma doença, seria uma das mais contagiosas. Eu digo isso aqui porque os irmãos têm que pensar no que eles estavam vivendo. Pela primeira vez em muitos anos, aproximadamente uns 140, 150 anos, eles estavam vindo, essa geração teve que ver um despertar espiritual. A palavra tinha sido lida. A palavra tinha marcado os corações. E eles eram a geração chamada
para celebrar. Glória a Deus. Glória a Jesus. No ano de 1960, talvez antes disso, descobriram petróleo lá na área onde nós moramos, na Colômbia. E os americanos chegaram para fazer as medidas, as pesquisas e fazer com que o petróleo saísse de lá para cá. Só que eles não chegaram só para isso. Atrás deles chegaram missionários. E começaram a entrar no mato lá. Começaram a entrar lá nos lugares, nas fazendas. Os irmãos sabem disso. E a palavra de Deus começou a florescer. A palavra de Deus começou a ser conhecida num mundo fechado, numa área onde só se fazia o que o padre falasse. Numa terra onde, quando alguém que não fosse católico falava alguma coisa, ele era um bruxo, ou ele era um cara de um outro planeta e tinha que ser morto, tinha que ser expulsado. Nesse tempo, meu pai decidiu que a sua fazenda seria uma igreja. E meu pai era um homem muito respeitado, porque ele era muito forte. Era um cara muito direto. Ele não ia com voltas, não. E o pessoal respeitava muito ele. Ele era um cara muito forte. Forte fisicamente, mas também muito forte no seu caráter. A sua voz era muito forte também. Assim que, quando a pessoa mais valente, mais forte, começa a chorar aos pés de Jesus, alguma coisa começa a acontecer na área. Então, muitos querem saber o que é isso. E outros entram no grupo do padre, né? E a ser instruídos para ir contra esse novo grupo que está se reunindo aí, que está falando um tal de Jesus, que está falando um tal de Espírito Santo. E muitas vezes, a minha mãe, nesses dias, estava me lembrando, que eu tenho o privilégio de estar com ela em casa agora. A minha mãe estava me lembrando que muitos cultos, a casa foi rodeada por pessoas com pedras nas mãos, esperando aos crentes sair para atacá-los. E a minha mãe fala, eu vi muitas vezes seu pai saindo da casa e enfrentando ele. Só a presença dele fazia com que os caras pensassem duas vezes. Mas quando meu pai saía, o que ele falava era: vocês deveriam aceitar o Deus que me transformou. Vocês deveriam caminhar pelo caminho daquele que trouxe alegria ao meu coração. É claro, muitas pessoas não sabiam que meu pai tinha sido bruxo, que meu pai tinha sido muita coisa lá na cadeia, porque esteve na cadeia também. Muitos não sabiam a tristeza e as lutas que ele tinha antes de conhecer a Jesus. E, meus amados, para a glória de Deus, eu me lembro que pelo menos 3 dessas pessoas que em algum momento atacaram aos crentes lá, morreram na casa do meu pai, porque meu pai recolheu eles e levou quando mais ninguém queria saber deles, doentes. Meu pai recolheu eles, levou para casa, atendeu eles, levou no médico. Falou de Jesus para eles. E eles morreram adorando a Deus. Aqueles que atacavam agora
estavam experimentando a alegria que nós tínhamos em casa. Estou falando nós por extensão, porque nessa época eu ainda não tinha nascido. Eu lembro de um especialmente. Esse eu conheci depois, já sendo ele velho. O cara era um cara terrível, batia na esposa. Um dia deu um tiro na esposa, o tiro passou dentro do carro, o tiro passou por aqui, raspou a cabeça dela, depois puxou ela para fora do carro, sem parar o carro, botou ela do carro. Ela foi a primeira da casa que aceitou Jesus. E aí, o cara, passaram anos, ele não queria nem saber de Jesus, mas ficou doente. E meu pai sempre falava de Jesus para ele. E a forma de meu pai falar não era assim carinhosa, não. Meu pai era muito direto. Se você não aceita Jesus, você vai para o inferno. Você precisa, nesta hora, entregar sua vida para Deus. Se você não se arrepende, eu garanto que você vai morir na pior das situações. Sempre meu pai falava muito forte. E esse cara fica doente, a esposa não quer saber dele, mesmo que era crente. A esposa tinha sofrido tanto dele, ela quase morreu de uma pedrada que ele deu nela. Os filhos odiavam ele. Para onde foi ele? Para a minha casa. Agora, pensa nisso. Eu era uma criança de uns 7, 8 anos, talvez, 9, 10 anos. Nunca na minha vida eu vi os dentes desse cara. Eu nunca vi ele rindo. Nunca. Eu nunca vi ele rindo. Ele era uma pessoa muito fechada. Muito séria. Quase nem falava. Mas agora estava em casa e meu pai falava todos os dias para ele. E abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia diante dele. Um dia ele aceitou ir para a igreja. Meu pai levou, ele aceitou Jesus. E sua vida começou a mudar. De repente eu chegava em casa da escola e ele estava lá no pátio da casa com a Bíblia aberta na mão. Meus amados, eu posso contar que eu nunca esquecerei o dia que eu vi por primeira vez os dentes desse cara rindo. Marcou a minha vida. Eu não acreditava estar vendo um sorriso no rosto dele. Escuta, só Jesus pode mudar a tristeza em alegria. Só Jesus pode fazer com que uma vida que está lá sepultada na tristeza saia para glorificar a Deus e trazer alegria, como esse povo agora tinha tanta no seu coração na hora da dedicação do muro. Glória ao Senhor. Então eu acredito sim que se a felicidade for uma doença, ela seria muito contagiosa. Se você ri com frequência, se você é divertido, se você é uma pessoa que gosta da alegria, se tem um sorriso sempre nos seus lábios, você não vai ter nenhuma dificuldade em contagiar aos outros com a alegria de Jesus. Nós temos aprendido e nós vemos isso sempre no nosso pastor, pela alegria que ele sempre tem. Eu acredito que a felicidade é uma atitude rara nesse tempo. É muito difícil você achar uma pessoa que seja aberta e que tenha um sorriso nos lábios na rua. Geralmente é todo o contrário. Você está falando para ele que Jesus o ama e ele tá olhando para você com ódio. Ele está olhando para você com raiva. Ele está olhando para você dizendo: você não tem mais nada a fazer. Os tempos têm mudado e hoje, cada dia, a tristeza do inimigo invade mais os corações. Irmão, não tem melhor tempo para levantar com alegria os nossos corações e as nossas vozes que este tempo. A alegria no seu coração trairá muita solução, muita resposta a muitas vidas. Eu sempre falo para a igreja, para a nossa igreja em espanhol, lá na sede, sempre falo para eles, quando você pensa, eu não vou lá no culto,
hoje eu vou descansar, vou ficar em casa, já fui todo este tempo, já fui todos estes anos, vou pegar um domingo para não ir lá em casa, ninguém vai notar isso. Eu sempre falo para a igreja, um dia que você ficar em casa e não vier na igreja, alguém vai ter saudade do seu abraço, alguém vai ter saudade do seu sorriso, da sua face, da alegria que Deus colocou no seu coração. Crente não pode estar de férias nenhum dia. Crente tem que adorar a Deus e evangelizar e testemunhar com alegria no seu coração, com alegria no seu rosto, no nome de Jesus. Eu acredito que neste tempo o povo mais feliz sobre a terra é aquele que tem a alegria de Cristo no seu coração. E eu acredito que é uma diferença preciosa a ser aproveitada por cada um de nós neste tempo. Glória a Jesus. Há muitas coisas que produzem tristeza. Tem muitas coisas. O custo de vida é cada dia mais alto, cada dia se fala de uma guerra aqui, de uma guerra lá, cada dia você escuta notícias ruins do Brasil, cada dia você escuta que as coisas não estão indo bem lá, nem muito menos acá. Muitas vezes nós escutamos de fome, de terremoto, de situações, de injustiças. Muitas vezes escutamos de violações, de estupros, de situações tristes e ruins nesta vida que nós estamos. Agora, se você e eu não tivéssemos Jesus, imagina o que aconteceria. Mas graças a Deus que com Jesus a nossa alegria se levanta cada dia e nos permite enfrentar a vida e as tristezas e as dores com o gozo que Deus colocou nos nossos corações. Glória a Jesus. Alguém falou já faz um tempo que esta época poderia ser chamada a época da aspirina ou do acetaminofén. Porque ninguém quer sentir dor. Estão tão cheios de tristeza que eles procuram tirar as dores de qualquer maneira. E sempre estão procurando razões ou coisas para tirar as dores da sua vida. E a única solução para as dores neste tempo é Jesus de Nazaré. A única solução que você e eu podemos dar para essa população que está morrendo de tristeza é Jesus nos nossos corações. Aleluia! Glória ao Senhor! Nas últimas estatísticas eu estava lendo que uma alta porcentagem das pessoas que estão nos hospitais, mais ou menos, mais dos 50% das pessoas que estão nos hospitais, estão lá por causa de problemas mentais, problemas emocionais, que tiraram a alegria há muito tempo. As pessoas que se encarregam da saúde neste país estão muito alarmadas com as estatísticas por o crescimento dos suicídios na mocidade, dos suicídios na juventude nos Estados Unidos da América. Agora, se nós somamos a isso o desânimo, a epidemia de divórcio, na Flórida pelo menos, são mais as pessoas que se divorciam, que as que se casam. Muitas mais pessoas estão se divorciando na Flórida do que aquelas que se casam. E isso traz tristeza para a mulher, tristeza para o homem, tristeza para os filhos que crescem tristes e que sempre estão com a tristeza aumentada nos seus lares, com novas pessoas dentro dos lares, talvez outros filhos que mais alguém trouxe. E depois vão para a escola e acham um ambiente cheio de tristeza. E o único caminho que eles veem para descansar é o suicídio. O povo do tempo de Neemias se enfrentou com muitas coisas que só ofereciam tristeza. Você sabe, nós temos escutado aqui
aos homens de Deus pregando sobre isso. Perseguição, circunstâncias deprimentes, talvez as circunstâncias mais difíceis que alguém poderia imaginar. Não havia nada que inclinasse ou que mostrasse aos seus corações algum tipo de regozijo, algum tipo de alegria. Mas agora eles estavam cheios de riso, agora eles estavam cheios de gozo. O capítulo 12 de Neemias, ele poderia aliviar as nossas cargas, porque com ele ou por ele nós vemos as coisas desde o ponto de vista de Deus e não o nosso ponto. Eu acho que nós estamos caminhando ao encontro com Jesus. Jesus está às portas. O nosso amado Jesus está vindo pela sua igreja. Jesus está hoje muito mais perto de vir do que quando os nossos pais nos diziam que ele ia chegar a qualquer momento. As promessas têm sido cumpridas. Eu acredito que os pensamentos de Deus e ver a vida como Ele a vê na palavra nos ajudam a aliviar as frições e as aflições e as situações da vida com que nós nos enfrentamos cada dia. Eu quero só ressaltar aqui que o Neemias fez conforme o Espírito Santo colocou no seu coração e fez muito certo quando ele procurou para louvar as pessoas que sabiam louvar, as pessoas que conheciam os hinos. Eram pessoas que conheciam as canções, eram pessoas que tinham coração para louvar mesmo na hora da tristeza. Eram as pessoas especiais porque eles eram adoradores. Eles não paravam por causa das circunstâncias. O sol estava escaldante, eles louvavam. A chuva chegou, eles louvavam. A situação estava difícil, eles continuavam louvando. Tinha escassez, eles seguiam louvando. Tinha sede, eles continuavam louvando. Lá, enquanto que trabalhavam a terra, eles tinham uma canção na sua boca para glorificar o nome de Deus. Ninguém como eles para trazer as canções, para trazer o louvor, para trazer alegria ao povo de Deus que agora celebrava. Glória a Jesus, glória ao Senhor. A primeira coisa que nós vemos aí nessa celebração, depois do capítulo 27, no versículo 30, é que eles se purificaram. A Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 12, e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo e as portas e o muro. Quando a palavra de Deus diz que eles se purificaram, nós imediatamente pensamos naqueles ritos levíticos da purificação. De alguma maneira, depois de ler a palavra, os sacerdotes viram a necessidade de se purificar através de se lavar, de lavar as suas roupas, talvez apresentar ofertas pelo pecado, talvez algum tipo de abstinência sexual. De alguma maneira eles se apresentaram diante de Deus para se purificar, para poder então realizar a celebração pela inauguração do muro. Eles sabiam que para participar da alegria, para participar da celebração, eles tinham que ser purificados. E, meus amados, nós estamos na frente de congregações em diversos pontos da América. E, sem dúvida, a palavra nos ensina para você estar na frente de uma congregação, para você trazer mudança de vida pelo Espírito Santo de Deus a alguém que esteja ouvindo você, você precisa procurar santidade na sua vida. A santidade precede a felicidade. Sem dúvida, não tem maior alegria para alguém que saber
que temos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Que não existe mais nenhuma condenação sobre nós, porque Ele pegou os nossos pecados, levou as nossas cargas e dores e os cravou na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Ele sepultou esses pecados nas profundezas do mar e já nunca mais se lembrará deles. Glória a Deus, a alegria que nós sentimos por causa do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário é gloriosa, nos permite continuar vivendo para Ele, nos permite continuar louvando ao Seu nome, participando da alegria de ser crentes agora com um coração puro, com uma mente pura, com uma alma pura, com pensamentos puros que procuram a pureza de vida. Porque o nosso Jesus nos dá exemplo. Com certeza, o descuido moral, o pecado da dúvida, dão ao sorriso uma aparência de falsidade. Quando a pessoa que tem pecado nela ri, a sua alegria não é autêntica. O seu coração não deixa que o seu rosto seja transparente. Então é muito importante que nós possamos ter um coração limpo para poder estar na presença de Deus e diante da congregação. Isso será que desperta pelo Espírito Santo a alegria nos corações da igreja. Glória a Jesus. Qualquer líder que espere que os seus esforços levantem os espíritos de outros, tem que começar com se purificar. E a palavra de Deus limpa as nossas vidas. A palavra de Deus faz com que você conheça o que agrada a Deus. E não tem coisa melhor que procurar agradar a Deus em tudo. Deus olha corações obedientes. Deus olha corações que amam mais a obediência do que sacrificar. Deus olha corações que em todo o tempo estão procurando estar dispostos, disponíveis para a obra de Deus, que nunca tem um não para fazer alguma coisa, que quando chegaram à igreja já estão acomodando as cadeiras, estão recolhendo os papéis, estão preparando o lugar, o cenário onde Deus manifestará a sua glória e a alegria do povo de Deus virá para mudar o estilo de vida, para mudar os seus corações. Glória a Deus. A purificação é muito importante para você fazer a sua obra, fazer a obra que Deus colocou, desenvolver o propósito de Deus na sua vida da maneira mais tranquila, da maneira mais santa, da maneira mais pura, para fazer a diferença na sua geração. Quantos dão glória a Deus? Glória ao Senhor. Aí então, depois da purificação, eles entram para dedicar o muro a Deus. Glória ao Senhor. No versículo 31 diz: fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões. A Bíblia diz então que Neemias se juntou ao povo, mandou ao Esdras pela direita do muro, mandou o povo todo subir sobre o muro, e ele pegou um outro grupo de pessoas com um coro que louvava e agradecia a Deus, e entrou pelo outro lado, e foram para marchar sobre aquele muro que os inimigos diziam que não suportaria nem o peso de uma raposa. E agora eles estão louvando a Deus sobre esse muro, e estão caminhando sobre o muro. O versículo diz que, o versículo 38 diz que o Neemias se colocou atrás do coro e começou a caminhar na outra direção. Eu imagino a explosão de júbilo, de alegria que isso produz. Eu estava pensando, enquanto que eu lia e me alegrava com o Espírito Santo, quando pensava
neles caminhando pelo muro, com as crianças na sua mão, com a esposa do outro lado, porque era todo o povo que estava sobre o muro. E eles iam caminhando, e ele falava para a esposa: meu amor, você não lembra aqui, essa pedra, como deu trabalho, não, mulher? Mas nós colocamos, olha, está aí, está firme, o trabalho vale a pena. Ficou firme, Meu filho, nunca esqueça, nós trabalhamos nesta área. Esta área aqui foi nós, louva a Deus, porque esta área foi nós que fizemos. Você sabe, meu filho, a pregação da palavra neste lugar deu fruto. Essa vida aí chegou aos pés de Jesus, porque eu coloquei essa pedra. Essa vida aí, essa família aí toda está consagrada a Deus, porque eu fui quem levei a palavra de Deus. Meu filho, você precisa continuar esse trabalho. Você precisa continuar fazendo aquela obra com a sua geração. Porque esse muro tem que ficar firme, manter-se firme. Meu amado, os nossos pais trabalharam forte nesse muro. Os nossos pais trabalharam forte, deram a sua vida para manter o muro. E nós temos a responsabilidade de caminhar por ele, acreditando que o Deus que o levantou o manterá para a segurança dos nossos corações. Aleluia! Glória ao Senhor! Chama muito a minha atenção o versículo 43. Glória a Deus. Eu louvei ao Senhor quando Deus me deu a graça de entrar nestas letras do versículo 43. Porque diz que sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram com uma alegria muito maior do que $1 milhão. Porque Deus os alegrara com grande alegria. A alegria deles não vinha da circunstância. A alegria deles não vinha da situação. A alegria deles vinha de Deus. Deus tinha colocado essa alegria nos seus corações. Diz que Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Eu fiquei pensando que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que as canções se ouviram de longe. A Bíblia não diz que os instrumentos se ouviram de longe. A Bíblia não diz que o programa desenvolvido no muro se ouviu de longe. Diz que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. A minha cidade é pequena. Agora deve ter uns 700 mil habitantes. Na época tinha uns 300 mil, talvez. Eu nunca fui no estádio de futebol da minha cidade, porque não precisava. Quando alguém fazia um gol, o grito do estádio se ouvia até em casa. Só que eu não ouvia gol, não se ouvia gol. Ouvia algum barulho, ouvia alguma coisa, era um assunto como uma explosão. Uma explosão que você não entendia o que se falava. Era muita coisa, era palmas, talvez o pessoal brincando na tribuna. Também gritos, brados. Mas o que chegava até mim, até nossa casa, era uma explosão forte de brado, uma explosão forte que eu não sabia explicar. Eu estava pensando nisso, quando o povo diz que se alegrou e a alegria foi ouvida. As pessoas que estavam lá no vale, porque Jerusalém tem uma posição privilegiada nas alturas. As pessoas que estavam nos vales ao redor ouviam e eles sabiam que o que estavam ouvindo era alegria. Que o que estavam ouvindo era solução, era alguma coisa que tinha movido o povo a louvar, que tinha movido o povo a expressar o gozo, a alegria. Glória a Deus. Cada vez que você sai pelas ruas, cada vez que você está
no seu bairro, cada vez que você está no seu trabalho, a alegria do seu rosto e a expressão das suas palavras motivam aos outros a querer saber o que alegra o seu coração, que é aquilo que faz com que você viva na alegria que você vive. Glória a Jesus. Eu gosto quando alguns jovens lá na nossa congregação, nós perguntamos: e aí, rapaz, como vai tudo? Eles falam: só alegria, pastor. Oh, glória, só alegria. Não existe em espanhol, mas para nós já se fala de um assunto que muda todas as coisas para viver só em alegria. O crente, ele está chamado a viver todo o tempo da alegria que Deus concede aos seus corações. Glória ao Senhor. Sabe alguma coisa? Deus está procurando de santos, está precisando de santos que sorriam e cantem. Deus está precisando de homens e mulheres santas, se regozijando nele. Hoje, a igreja tem que se projetar da mesma maneira em que se projetaram os nossos pais. Os nossos pais não andavam de queijo caído. Eu estava lembrando ao meu pai, eu nunca vi meu pai chorando por alguma circunstância. Nunca. Quando nós atravessamos situações terríveis em casa, a minha mãe teve 10 filhos, 4 deles morreram em situações muito difíceis lá na fazenda. E mais um morreu pela violência da Colômbia, quando ele já tinha 35 anos de idade. Eu nunca vi o meu pai chorando por essas situações. Mas quando nós tínhamos culto em casa, e o pastor que nos visitava, ou o líder que estava fazendo o culto em casa, lá na fazenda, pedia ao meu pai para orar, eu via ele chorando que nem criança. Eu via ele quebrantado, eu dizia: meu Deus, mas o meu pai que é tão forte, chorando assim. Quase que nem conseguia terminar a oração. Porque tinha lágrimas, porque tinha alegria, porque tinha gozo no seu coração. Deus está procurando pessoas assim para fazer a diferença. Tanto aqui quanto em qualquer lugar. Que as suas lágrimas sejam por causa de que nós não merecemos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos salvou, nos recolheu e nos pôs o seu nome sobre as nossas vidas. O que o povo de Israel fez, o que os judeus fizeram ali, caminhando sobre o muro, é bastante um ato de fé. É bem um ato de fé. Dentre os judeus, era normal, era comum que eles caminhassem pelos lugares que tinham sido prometidos por Deus para seus pais, e reclamassem esses lugares para eles. Deus falou com Abraão e diz para ele: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Deus falou para Josué e falou para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Caminhar pelos muros celebrando, caminhar pelos muros se gozando em Deus com muita alegria, era um ato de fé. E meus amados, eu já fiz isto várias vezes. Quando nós estávamos na congregação em Naples, eu costumava pegar os jovens da igreja e sair às praças ou aos lugares mais públicos da cidade e fazer uma oração. E falar com eles: estes lugares são os seus púlpitos. É aqui onde, depois da oração, você vai alcançar as vidas para Jesus. É nesse lugar que você vai fazer a diferença. É nesse lugar que Deus nos chamou para testificar do seu nome. É aqui que você tem que expressar a alegria. Muitas vezes nós nos movimos ao redor de Naples. Quando eu tinha que trabalhar, e eu estava trabalhando numa escola, eu caminhava pela escola reclamando os jovens para Jesus. E Deus nos deu uma linda colheita. Glória a Deus. Muitos jovens chegaram à igreja. Muitas pessoas me procuravam dentro da escola
para falar com confiança. Muitas vezes, 3 meses depois que eu entrei a trabalhar na escola, eu convidei a minha esposa para trabalhar comigo e ela entrou na escola também para trabalhar. Muitas vezes eu tinha que chamar a minha esposa porque uma menina estava me dizendo alguma coisa da sua intimidade. Eu tinha que falar com a minha esposa, falar para ela, escuta ela, ouve ela, porque a situação está difícil, eu vou estar orando por ela. Muitas vezes, homens, meninos, ficaram perto de mim para me contar que a sua vida na casa era uma desgraça. Mas a razão pela qual eles chegavam até mim era porque eles viam alegria. Era porque eles viam um assunto diferente. Eles viam uma confiança para contar coisas que eles não contariam jamais para ninguém. Na realidade, a igreja, ela vai ser procurada. Ela vai ser procurada. Nós não só vamos pelas almas e trazemos as almas para dentro da igreja, mas também muitos vão vir no seu trabalho, vão procurar você, para você ser uma solução, trazer uma resposta neste cenário tão triste da humanidade. Eu não sei, meus amados, talvez, pastor Adimar, não sei se poderia orar nesta hora. Queria convidar os amados para ficar em pé. Eu não sei como esteja o seu coração nesta hora. Eu não sei se as situações que você tem enfrentado no seu ministério tiraram o sorriso. Você virou uma pessoa muito grave, muito séria. Talvez já faz tempo que você não ri. Eu não sei como você se sente frente ao louvor. Eu não sei como você considera o louvor na igreja. Se você é das pessoas que, quando ouve louvores, abre a Bíblia ou se distrai lendo alguma outra coisa, mas não louva. Eu não sei se o seu coração talvez está triste por situações que têm a ver com a família, com o ministério, com seus filhos. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você expressa sua alegria nesta hora, se você decide que vai ter canção nos seus lábios, ainda que a situação não preste, seus filhos cantarão, a sua igreja louvará e terá alegria que vai trazer o bairro inteiro, que vai trazer a cidade inteira. Você, pastor, é a primeira pessoa a ser motivada nesta tarde para ter alegria no seu coração. Você é o primeiro que tem que mudar, porque os líderes sempre são seguidos por alguém. E você é um líder ao qual Deus salvou pelo sangue do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. O Senhor Jesus salvou você. E o Senhor Jesus prometeu um lugar para morar com Ele por toda a eternidade. O Senhor Jesus garantiu para você que você estaria com Ele na eternidade e que Ele estaria com você todos os dias, até os fins dos séculos. Você tem a certeza que o nosso Senhor Jesus está em você, está no seu lado. Tenha certeza que o Espírito Santo de Deus acompanha. Tenha certeza que se hoje você sente a necessidade de acender a chama da alegria, é por causa do Espírito Santo no seu coração. É Ele quem vai fazer com que você tenha uma canção na sua vida. É Ele que vai fazer que o seu júbilo se levante até os confins da terra. Meu amado, eu tenho sido abençoado com pastores que sempre me ensinaram a estar alegre, porque eles mesmos estavam alegres. E um deles cantava uma canção que eu nunca esqueci. Ele falava: feliz cantando alegre, eu vivo sempre assim. Se Ele cuida das aves, cuidará também
de mim. Se Ele cuida das aves, cuidará também de mim. As pessoas que estão ao seu redor estão esperando que alguém acorde com alegria. Peça a Deus nesta hora pelo seu Espírito Santo. Senhor, muda as circunstâncias. Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda essa posição agora, na qual, Senhor, estou só me queixando, talvez, Senhor, numerando os montes de problemas que eu tenho, Senhor, ao meu redor. Nesta hora, Senhor, eu quero acordar o meu coração para ser um coração alegre, para ser um coração grato, para ser um coração que em todo tempo tem alegria no meio de qualquer situação. Eu paro nesta hora para daqui para frente celebrar aos teus pés, celebrar com o gozo que o Senhor colocou uma vez no meu coração, e já nunca mais, Senhor, deixa que saia da minha vida. Eu quero ter uma canção no meu coração na pior das circunstâncias. Eu quero ter um hino na minha vida na pior das situações. Eu quero, no nome de Jesus, ser um púlpito desde o qual a minha vida louve ao teu nome todos os dias, no nome glorioso de Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos dão glória a Deus? Aleluia. Deus abençoe aos amados. Glória ao Senhor. Pastora de Bíblia.